que eu vejo muito, né, Red, hoje, tanto do lado empresarial quanto pessoal, quando a gente vê alguém, eu falo, quando você não é herdeiro, né, não nasceu numa condição que te proporcione tudo isso, e você chega lá, nossa, como você viaja, né? Só que ninguém sabe o processo que você passou para chegar lá, né? Esses tempos tivemos uma conversa, eu e Elis, a gente estava falando de uma colaboradora que está almejando uma vaga de gestão, e Elis foi conversar com ela para saber o porquê, né? Qual era o real motivo desse querer, se era só financeiro ou se ela queria inspirar pessoas, porque o dinheiro é a consequência quando você sobe de função. Exato. Parabéns. E aí nessa conversa, né, a Elis falou alguma coisa do ônibus, você falou para ela assim, você pega 4 anos, eu peguei 8 anos. 2 horas para ir para RHF. Porque a Elis foi durante 8 anos minha colaboradora. Sim. Né? E ela morava em Piraquara, longe. Uau. Elis nunca chegou atrasada. Não. A Elis era pontual. A Elis olha para ela. E que horas que eu saía? Não tinha horário para sair. E às vezes ela até me enganava. Porque eu saía mais cedo, porque eu tinha o Eduardo pequeno, enfim. E ela, às vezes eu entrava no e-mail, umas 10 da noite, ela respondendo e-mail. Eu falei, você tá na empresa ainda? Aí eu via que ela mandava mensagem e falava, não vou responder. Indo. Daí eu ficava com o peso, eu vou responder. Mas eu tô indo embora já. Falei, vai de táxi, não sei, né? Porque não tinha Uber, né? Não tinha. Então, ela, assim, por que ela se tornou minha sócia? Porque ela tinha uma entrega incrível desde o início, isso aí. Quando ela não sabia o que era um currículo. E sabe o que é legal, Rê, falando disso assim? Porque quando o Red teve uma fala que me lembrou isso, e você falando agora também me lembrou. Esses tempos, esse ano, eu tava voltando pra casa, tava no Uber, né? E dependendo, assim, eu desenrolo uma conversa ali, até vendo a RHF, vendo o serviço da RHF. E tava desenrolando uma conversa legal, né? O motorista, assim, super entendido no mercado financeiro e falando sobre os investimentos, mercado de trabalho, geração e tal. Falei, pô, legal, né? A gente vai conversando que nem vê a viagem. E daí a gente conversando sobre gerações e chegou um momento na conversa que casou e eu falei da minha trajetória pra ele. E eu entrei na RHF com 23 anos de idade, né? Uma menina. E eu falei pra ele e ele falou bem assim pra mim, mas isso aí você teve sorte. Aí eu não falei nada assim, sabe? Pois cheguei em casa, tchau, legal, o papo foi bacana, mas aí eu fiquei com esse negócio martelando na minha cabeça. Falei, sorte? Não é sorte. Não foi sorte. Não é sorte. Eu trabalhava até isso porque eu gostava. Como a Renata falou, ela nunca me pediu isso. Eu fazia até escondido dela, né? E eu não tô falando que é pra ninguém fazer o que eu fazia, não. Mas eu fiz e eu gostava de fazer. E eu trabalhava até 10 horas da noite, 10 e meia da noite, e me dedicava. E eu fazia coisas que hoje o pessoal olha e fala assim, mas eu não fui contratado pra isso. Comigo não tinha isso, não. Vambora. Tem que varrer o chão, tem que fazer o que fosse. Renata sabia se ela me chamasse. Eu pintei as paredes da RHF. Teve um dia que tinha que reformar, eu fui pro RH num sábado, peguei lixa, que foi passado massa corrida, eu ajudei a lixar e eu pintei as paredes da RHF. Trocava fechadura, psicóloga, não importa, você faz o que você tem que fazer, né? Você entrega o teu melhor. Uau. Falei, então isso não foi sorte. Não foi sorte. Isso, e daí eu também penso assim, não foi sorte. Teve sim a minha parte, mas assim como você falou, cada um tem a sua fé e tá tudo certo, mas eu acredito em Deus e eu sempre falei assim, se Deus me colocou aqui é porque tem um motivo. Eu sempre falei isso, se Deus me colocou aqui tem um motivo. E porque na antiga gestão era difícil de trabalhar. Eu tinha um contato com a Rê, mas às vezes eu não tinha, eu tinha um contato com o antigo gestor e às vezes eram umas coisas meio absurdas. E eu falava assim, engraçado que às vezes vinha uma fala dela. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Vinha uma fala dela, que aquela fala dela me impulsionava a continuar. Porque qualquer outra pessoa, a juventude de hoje em dia, não generalizando, mete o pé e vai embora. O quê? Tem gente que fala pra mim, você é louca, você não sei o quê. Eu
falei, não, eu penso que eu tava ali, Deus me colocou ali porque tinha um objetivo. E ontem eu entrevistei uma candidata, ela pediu para conhecer a história da RHF. E eu contei, né, resumidamente, e falei dela, até falou assim, foi você que fundou? Eu falei, não, eu não fundei, a fundadora é a Renata, ela é a CEO da empresa, eu entrei na RHF assim, 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 eu passei por isso, e ela me convidou para ser sócia dela. Mas, bom, se eu falo de plano de carreira, eu acho que eu atingi o máximo que uma pessoa pode chegar, então não foi sorte. Mas sabe qual é o problema, gente? É assim, ó, eu não sei como é que tá o tempo, né? Vão me monitorando, Sim. né? Você tocou no assunto e a Renata, ela provocou isso, mas há uma tendência no momento atual, as pessoas são muito rasas, são muito superficiais. E eu posso dizer para vocês que estão nos assistindo, eu vivi isso na pele. Eu só comecei a ter resultado na minha vida financeira, profissional, quando eu vi o conselho de uma senhora, na época eu não sei quantos anos ela tinha, analfabeta, que não tinha estudo, que foi do lar, que foi mãe, esposa, e que mudou a minha vida. E em uma das minhas palestras eu apresento ela, e ela disse o seguinte conselho: filho, pedra que muito rola não cria língua. Hoje é difícil de nós encontrarmos profissionais que queiram pagar um preço. Eu acho que a história que a Elis teve foi uma história brilhante, foi uma história dela. Não Sim. quer dizer que os futuros contratados da RHF Talentos, eles tenham que trilhar o mesmo caminho, que hoje mudou, a conexão é outra, o mercado é outro. Nós estamos falando de uma empresa com 240 franquias e queremos, obviamente, atingir um número daqui a um ano que esteja dobrado de franquias no Brasil, porque tem potencial para isso. E aí é óbvio que eu não vou esperar 20 anos ou 10 anos para que a equipe cresça comigo. Hoje as coisas são mais aceleradas. Sim. Mas há uma necessidade das pessoas entenderem que o mercado precisa ter um pouco mais de investimento, precisa ter um pouco mais de tempo. Eu preciso respeitar o processo. E hoje a galera muitas vezes não quer respeitar o processo. Uhum. Então, ter cases como nós estamos vendo, e por favor, não me interpretem mal, quem vos fala aqui, eu me considero um homem de sucesso, mas não pelo recurso financeiro que eu tenho na conta, não pelo empreendimento, pelo apartamento que eu tenho ou pelos bens materiais. Não, eu me considero um homem de sucesso porque eu consegui chegar a essa idade que eu tenho hoje e valorizar aquilo que de fato deve ser valorizado.